O que é o transtorno opositor desafiador? Como o próprio nome diz, opositor e desafiador. É um transtorno onde as crianças se opõem e desafiam os adultos, as figuras de autoridade. Esse transtorno é um transtorno que pouco se fala, é um transtorno pouco conhecido, pouco estudado e com muito preconceito, ele carrega muito preconceito por conta das reações, do comportamento da criança com esse transtorno e da forma como a gente vê a educação tradicional sobre a obediência, os nossos conceitos, né, de obediência, de respeito. Então, encontra aí muita dificuldade na interpretação do que é exatamente esse transtorno, até que ponto é transtorno, até que ponto é uma criança mal educada, ou essa criança é possível de ser controlada, não é possível de ser controlada. Então, ainda há medo e desinformação por trás do tratamento desse transtorno. E eu vou tentar agora trazer informações que ajudem a esclarecer isso. Eu trouxe aqui três definições de livros diferentes, né, autores diferentes. Um deles é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Então, é onde fala, né, basicamente sobre o que é o TOD, sobre as características do TOD, o diagnóstico do TOD, como é feita. Tudo isso é regulamentado, norteado pelo DSM-5. E no DSM-5 ele traz a definição de TOD como um padrão de humor raivoso e irritável, comportamento questionador, desafiante ou índole vingativa com duração de pelo menos 6 meses. Então, a criança precisa ter esse comportamento por mais de 6 meses, porque pode ser que seja apenas uma fase, como chamam, por exemplo, os terríveis 2 anos. A criança fica por um período com esse comportamento, né? Mais irritável, mais desafiador, e depois pode ser uma mudança de escola, uma mudança de endereço, de casa, que deixa a criança mais irritável, mas isso não dura mais do que 6 meses, então é temporário. No caso do TOD, a gente precisa observar há quanto tempo essa criança está com esse comportamento para confirmar se é o TOD ou não. Então, pelo menos 6 meses para eu poder afirmar que é o TOD. Segundo a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, o TOD é um transtorno de conduta manifestando-se habitualmente entre crianças jovens, caracterizada essencialmente por um comportamento provocador, desobediente ou perturbador, e não acompanhado de comportamentos delituosos ou condutas agressivas ou dissociais graves. Por que o CID-10 faz essa diferença aí de comportamentos delituosos, condutas agressivas? Porque existe um limite para o TOD não entrar para um transtorno de conduta. Aquele jovem infrator que comete furtos, já está envolvido com drogas, álcool, já são características de transtorno de conduta e não mais de transtorno opositor desafiador. Então, aqui também é importante observar, o profissional que fizer o diagnóstico vai observar também isso para dizer se é TOD ou se é transtorno de conduta. Doutor Gustavo Teixeira tem um livro que é O Reizinho da Casa. Não é um livro que eu goste muito, eu acho que é um livro que é um pouco preconceituoso nesse sentido, tratando a criança como o reizinho e os pais como únicos responsáveis pelo comportamento. Mas como é um dos livros mais famosos a respeito do TOD, eu também trouxe aqui qual a definição que esse médico traz para o TOD. E ele diz que o TOD é um padrão persistente de comportamentos negativistas, hostis, desafiadores e desobedientes, observados nas interações sociais das crianças com adultos e figuras de autoridade. Você observe que cada uma dessas definições elas vão se complementando. O DSM-5 fala que esse comportamento tem que ser observado ali, tem que perdurar por pelo menos 6 meses. A CID-10 já fala que não pode exceder o comportamento para um transtorno de conduta. E doutor Gustavo Teixeira fala uma coisa aqui, comportamentos negativistas. Uma queixa comum das mães de crianças com TOD é: meu filho é do contra. Eu chamo ele para brincar e ele diz não. Eu chamo ele para estudar, ele diz não.
Às vezes é uma coisa até que a criança quer, mas está tão habituada a dizer o não, 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 que é bem assim, é do contra, nada ele aceita, que é esse comportamento negativista. E o doutor Gustavo Teixeira fala uma outra coisa aqui, que essas interações sociais, esses comportamentos, eles aparecem com adultos e figuras de autoridade. Então, às vezes, a criança vai estar socializando com um adulto, mas esse adulto, ele não impõe regras, ele não é uma autoridade para essa criança, então ele não vai ser opositor. Por exemplo, quando meu filho está com a madrinha, ele é ótimo. Ou quando meu filho está com os avós, ele se comporta muito bem, mas em casa ele é opositor. Então, por quê? Porque provavelmente quando ele está nesse ambiente com a madrinha, ele sai para passear, são momentos de lazer, da mesma forma com os avós. Então, ele não vai apresentar o comportamento opositor, já que é só diversão. Mas em casa, que é preciso guardar as coisas, organize seu quarto, estude, então esse comportamento vai aparecer com maior frequência.